E a situação continua se agravando em todo o mundo. Puxado pelos Estados Unidos, o mundo registrou ontem um novo recorde de mortes pelo novo coronavírus. Foi o que mostrou um balanço da Universidade Johns Hopkins. Foram 4.327 óbitos no país mais afetado pela pandemia, que é os Estados Unidos, que vem batendo recordes. Aí são 4 recordes de mortes em 8 dias. E foram 17.186 mortes em todo o planeta. O Brasil também atingindo aí os números do pico anterior que nós tivemos da pandemia, com mais de 1.100 mortes. O estado de São Paulo passou de 200 mortes, e nós vamos falar sobre essa situação, o agravamento da pandemia, com Etel Maciel, que é epidemiologista e professora da Universidade Federal do Espírito Santo. Doutora Etel, eu quero confirmar, inclusive, o nome, é Etel ou É Etel? isso mesmo. É isso mesmo, Denise. Boa Boa tarde. tarde. Obrigada, Etel. Pois é, nós temos esses números dramáticos em todo o mundo. Os Estados Unidos agora é o país que mais avançou com a vacinação, mas a gente vê que por enquanto está perdendo a briga, né? Essas novas variantes, Denise, que têm sido relatadas no mundo, né, que começaram no Reino Unido, na África do Sul, agora aqui no Brasil, elas estão trazendo muita preocupação, porque elas têm uma capacidade de transmissão maior do que tinha, vamos dizer, o SARS-CoV-2 antes dessas mutações. Vamos dizer, o vírus conseguiu, de alguma forma, ficar mais transmissível. E aí, quando a gente tinha, por exemplo, no mesmo local, que o vírus conseguia contaminar 100 pessoas, nas mesmas condições, agora, com essa mudança que o vírus fez, o vírus consegue contaminar nas mesmas condições em torno de 170 pessoas. Então, isso vai crescendo numa velocidade muito rápida, Denise. Esse tem sido o problema. E hoje, inclusive, nós acompanhamos, né, o Reino Unido ficando em estado de alerta com a nova variante do Brasil. Então, uma preocupação a mais para o nosso país, inclusive em termos das relações comerciais, né? Agora, essa variante é diferente da que foi detectada no Reino Unido, porque nós tivemos a confirmação na Bahia, no final de semana, de uma variação que tinha sido encontrada na África antes. Aí o Japão alertou Isso. que recebeu brasileiros lá, 4 brasileiros com a mutação. São mutações paralelas, diferentes. São diferentes. Essa mutação aqui no Brasil que o vírus fez, ele fez mais mudanças e ele pode, a preocupação agora, a gente ainda sabe muito pouco, porque foi, como você falou, Denise, domingo, então ainda tem poucas informações, mas ele pode, vamos dizer, despistar o nosso sistema imunológico, e aí a gente tem essa preocupação, inclusive, das vacinas. Por isso que é muito importante a gente começar essa vacinação logo no início, para conseguir diminuir essa transmissão e diminuir essa capacidade que o vírus tem de fazer mutações. É uma preocupação muito grande se as vacinas vão ter capacidade de fazer frente a essas Muito. mutações, se elas vão ter o mesmo efeito, né? Houve todo um questionamento e, lamentavelmente, a gente vê, por exemplo, com o anúncio de ontem feito em relação à Coronavac, muita gente comemorando que o resultado tenha ficado abaixo do esperado, do que se tinha divulgado anteriormente, e sabendo que a vacina é a saída para a gente poder escapar dessa situação, não é? Exato, Denise. A gente tem que lembrar o seguinte: a vacina boa é aquela vacina que a gente tem, né? E essa vacina, Coronavac, o Butantan já tem muita experiência em fazer mais de 70% das vacinas que nós utilizamos hoje no nosso Programa Nacional de Imunização. Uma instituição muito respeitada. E a vacina, essa eficácia global, né, que eles anunciaram, essa eficácia de 50%, Denise, significa que a gente vai diminuir pela metade o número de pessoas que vão desenvolver qualquer sintoma leve, uma dor de cabeça, um mal-estar, então sintomas muito leves. Isso é muito importante, mas algo que a gente precisa fazer com que as pessoas compreendam, né? Essa vacina ainda tem uma eficácia para diminuir a procura pelo serviço de saúde em torno de 78%. Então, isso é sensacional, porque, Denise, nós estamos vendo aí, você mostrou na reportagem anterior, o número de mortes e de casos que nós estamos.
Então, diminuir o número de pessoas que vai buscar assistência no serviço de saúde, que já estão exauridos em algumas cidades do Brasil, inclusive em colapso, né? Vai ser, vai ser sensacional, vai ser muito, 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 muito importante, porque as pessoas vão, quem desenvolver, né, algum sintoma, eles vão ser sintomas leves, que não vão precisar de uma ajuda especializada. E só da gente desafogar o nosso sistema, isso é muito bom, né, Denise? Então, acho que a gente tem muito a comemorar e pedir para essa vacina chegar logo, para que a gente possa voltar aos poucos, né, Denise? A gente sabe que até a gente atingir a imunidade coletiva, a gente ainda vai ter que continuar com algumas medidas de proteção, mas pelo menos a vacina já é uma luz no fim do túnel para a gente voltar às atividades com um pouco mais de normalidade, né, Denise? E o Ministério da Saúde está pretendendo começar a vacinação por Manaus, que é a situação mais grave que nós temos, é exatamente nessa questão de atendimento, repetindo o que aconteceu no começo da pandemia. Agora, o governo está contando muito com o lote que vai chegar da Índia, né, que é uma outra vacina, né, houve essa encomenda, eles querem mandar um avião para buscar a vacina, deve chegar no sábado, o ministro falou até em ter um dia aí para se marcar a data aí de combate, usando 19, talvez contra a Covid-19, mas é importante que comece com qualquer uma dessas vacinas, não é? Exato, a gente precisa começar. Essa vacina da AstraZeneca também é uma vacina que nós vamos produzir aqui no Brasil, na Fiocruz, então isso também é uma ótima notícia, vamos ter essas duas vacinas, porque nós sabemos, Denise, nossa população é muito grande, a gente precisa de muitas doses. Para a gente atingir essa imunidade, nós vamos precisar chegar aí em mais de 150 milhões de pessoas vacinadas. Então, é um esforço grande. Nós sabemos fazer, o Programa Nacional de Imunização sabe fazer essas campanhas, eu não tenho tranquilidade com isso. A parte mais difícil mesmo é a produção das vacinas e a gente acelerar esse início. Essas 2 milhões de doses que vão chegar, né, da AstraZeneca, que também tem uma eficácia muito boa, né, para reduzir esses sintomas leves, ela teve uma eficácia aí de um pouco mais de 60%, é muito bom, e também uma eficácia importante para impedir hospitalização, né, impedir doenças graves, também chegando próximo aí de 100%. Então, são notícias muito boas que a gente precisa começar logo para ver a nossa curva de casos, de mortes diminuindo, para a gente poder sentir esse impacto. A gente precisa de muitas pessoas vacinadas e precisamos convencer, inclusive, né, Denise, as pessoas da importância de quando forem chamadas nos seus grupos, né, os grupos prioritários, que elas compareçam, que elas se vacinem. Agora, doutor Etel, esse nível maior de contágio que tem nessa mutação do coronavírus significa que pessoas que estavam resistindo, que tinham alguma imunidade, deixam de ter imunidade a esse vírus, que ele consegue driblar isso? A gente ainda não tem certeza, Denise. As outras variantes, aquela do Reino Unido e da África do Sul, nós já sabemos que elas não tiveram impacto na vacina, porque os testes já foram feitos. Geralmente, esses testes são feitos com o sangue armazenado, né, das pessoas que participaram dos ensaios clínicos, para testar se tem alguma resposta, se vai ter algum problema, né, com essa nova variante, da nossa resposta imune, né, das vacinas. Então, não sabemos ainda dessa cepa, dessa variante que surgiu em Manaus e provavelmente está se espalhando aí pelo Brasil, porque nós estamos vendo em muitos lugares um aumento muito rápido desses casos. Então, é possível que essa variante já tenha se espalhado. A gente ainda não sabe maiores notícias do impacto dessa variante na vacinação, né? Mas nós sabemos que ela é mais transmissível. Então, esse é um problema. De qualquer modo, coloca uma urgência ainda maior em relação à vacinação da população de Isso. outros estados também, não apenas Manaus, não apenas Amazonas. A gente vê uma situação bastante complicada também em São Paulo, pela quantidade de casos, até pelo tamanho da população. Sim. Mas é isso, em quase todo o país tem aumentado, né? A gente tem acompanhado também em Minas, né, o prefeito de Belo Horizonte, com medidas muito duras, porque o aumento de casos está muito grande, o serviço colapsando, né? Então, nós estamos vendo em vários lugares de forma... A gente sempre, desde o início da pandemia, Denise, a gente tem
essa curva consistente. Acontece na Europa, acontece em Manaus e vai se espalhando para o resto do Brasil. Talvez Manaus, porque tem uma concentração, além da parte comercial, né, de muito turismo internacional, e acaba também sendo um ponto de disseminação. Mas está sempre assim no Brasil. Acontece em Manaus primeiro, depois a gente tem 2 semanas, 3 semanas, às vezes um mês para alguns estados, mas a conta chega para todo mundo. A conta está acontecendo em todos os estados de forma muito consistente, muito semelhante. E por isso que a gente fica muito preocupado, inclusive com os nossos estoques, né, Denise? A gente viu a situação de Manaus e o prefeito dizendo que é possível que falte oxigênio, né? Eles tinham um estoque de oxigênio para 3, 4 dias, anunciaram há um dia atrás. Então, assim, é uma preocupação, é uma enorme preocupação, inclusive com os estoques de outros estados, porque você imagina que alguém que está na UTI nesse momento, não só de Covid, né, que está internado por outras condições de saúde, precisa de oxigênio. Então, é uma situação muito, 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 muito preocupante. É isso, conversamos aqui com Etel Maciel, que é epidemiologista e professora da Universidade Federal do Espírito Santo. Doutora Etel, muito obrigada pela sua participação, pelas suas Obrigada. informações. Uma boa tarde. Boa tarde, obrigada, Denise.